todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de envelhecimento, de amamentação, literatura e vamos ter rock and roll. Oba! Ele foi o único brasileiro eleito pela Washburn, uma das maiores fabricantes de guitarras do mundo, como um dos melhores guitarristas do planeta. Estamos falando de Vitor Biglione, que está com um disco novo. Estamos com a doutora Carmen Elias, que é pediatra, e ela vem nos falar sobre a importância do aleitamento materno nessa semana, que é a Semana Mundial da Amamentação. Memória do Traço é o novo livro de Miguel Paiva, que retrata a trajetória do cartunista e escritor também. Ele vai falar da Bienal, da participação dele na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, em setembro, e ele vai contar tudo pra gente sobre esse livro, sobre Bienal, sobre a vida, sobre, enfim, Miguel Paiva, gente. Estamos com Ina Völk, que é gerontóloga, ela é fundadora, junto com Alexandre Kalash, do Centro Internacional de Envelhecimento aqui no Brasil, e ela vem nos falar sobre solidão dos idosos e solidariedade intergeracional, também uma experiência que ela teve na Alemanha. Vamos lá. Muito bom. Você aí de casa está super convidado a participar do nosso programa. Você pode mandar uma mensagem pelas redes sociais, tem a live no Facebook, ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O telefone é 021 99903 5329. Beleza? Intergeracional com a Ina, intergeracional com você também, porque você está com dois músicos jovens, Vitor. E você continua tocando rock and roll. Lógico. Voltei porque esse disco justamente é um retorno, é um retorno meu à minha adolescência. Viu? Marca muito que eu comecei o Festival de Woodstock, que está fazendo 50 Oi. anos, né? Entanto que nós vamos brincar em cima, nós vamos improvisar em cima de duas músicas, uma do Jimi Hendrix, outra do Carlos Santana, que os dois participaram do festival. Então é uma maneira também de realizar os sonhos de menino, assim. Olha só, queria que você apresentasse teus músicos, que lógico. já vieram antes. Aqui na bateria, isso não é uma bateria, o pessoal chama hoje em dia de percuteria. Porque é uma mistura bateria menor, né? Exatamente, é uma mistura de percussão com bateria. Nós temos o Fábio Cesani aqui, Prazer em tê-lo aqui de novo, Fábio. E no baixolão, conhecido como baixolão ou baixo mariachi também. Interessante, legal. né? É como se fosse um violão, só que com 4 cordas, com a função do contrabaixo. Gigantão, né? Eletroacústico também. Enorme. Eletroacústico também. Bem bonito. E você na guitarra? E eu no violão. Isso é um violão também. Nós vamos fazer rock acústico. Rock acústico é muito bom. E o que a gente vai ouvir? Jorge Pescara, desculpe, Jorge, nem falei. Prazer em tê-los aqui. O que a gente vai ouvir agora? Uma improvisação, uma coisa musical, assim, meio à vontade, em cima de uma das grandes músicas do saudoso Jimi Hendrix. Oba. Faça esse Só favor. que acusticamente. Vai ser lindo. Aí, valeu.
Maravilhoso, Vitor. Vem para cá para a gente conversar um pouquinho. Lindo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Cezane. É muito engraçado. É um rock acústico, né? Sabe o que fica lembrando? Fica lembrando os Beatles. Ah, que legal, lembrou, né? Lembrou. Lembrou? É o chamado Power Trio acústico, né? Pois é. Que é um porque power fica trio super total. melódico. Que legal, pô. Que bom. Ficou muito lindo. Obrigado. Olha, adorei. Me diz uma coisa, eu ouvi o teu disco hoje 3 vezes, gostei muito do disco. Quer ver? Tem que falar no Vitor, microfone, para com Vitor. isso. Obrigado. No microfone. Ah, pô, obrigado. 3 Quer vezes, ver? pô, que Eu bom. adorei o começo. Ouvi 3 vezes porque eu tinha que ler o livro do Miguel. Então, eu fiquei... Gente, foi um barato. Podia ter Trilha feito sonora. junto, Mas eu ouvindo e fiz, lendo. eu fiz isso. Olha só que volta aos anos 60 que eu Pô, fiz. que beleza. Foi uma viajaça. O começo tem um tributo aos Rolling Stones, que era um sonho meu que eu tinha, inclusive num disco que eu adoro, que é o Banquete dos Mendigos, que Que é linda gerou, aquela né, capa. gerou aquela... inspirado no filme do Buñuel, se não me engano, o Viridiana, que tem um Banquete dos Mendigos. Isso, que tem aquele Então, quarto eles olho. imitaram na capa do disco aquele jantar com os mendigos. todos. Então, há muito tempo que eu queria fazer essa homenagem a esse disco. Que é bem no começo, que é o Em tal do... 68, ainda com Brian Jones. Não, mas no teu disco... É bem no começo, Bem no são as duas começo. primeiras músicas, com uma moça Uou, espetacular que genial, canta. linda a voz É a aquela. Vera Negri, ela é realmente A espetacular. Vera é tudo de bom. É um muito nome boa. ótimo esse. Sensacional, Vera Negri. Muito bom. E também tem um que eu adorei, que é I Love Everybody, que eu gostei tanto que eu anotei. Digo, isso daqui é essa muito é do bom. falecido há pouco tempo, cara espetacular, um albino, esteve no Festival de Woodstock também, mas não rolou no filme, que é o Johnny Winter. Ah, caramba, você conhece tudo. O Johnny Winter estava lá e eu fiz essa homenagem a ele também. Isso tudo graças à minha mãe, que minha mãe é que levava tudo lá para casa. Olha só, você é argentino de Buenos Aires? De San Telmo, Lucas. Que lindo, que bonito. ¿Sabes la feria esa de antigüedad, la feria Claro. Sou dali da esquina. Olha só, você foi lá que você começou a se interessar por música. Não. Ou eu ouvi que você ganhou teu violão lá. Não, 5 anos. Eu ganhei meu violão em Copacabana, que é o meu lugar. Realmente o lugar da minha vida. Porque você veio para cá muito cedinho. Exatamente, muito cedo. Então, tá. Meus pais foram expulsos porque eram do Partido Comunista. Meu pai chegou a ser presidente da Juventude Comunista Argentina. Então, eles ainda, naquela época, ainda educadamente... Era pleno Perón, não era? Perón? Não, já eu tinha acho que era caído. o Ongania, Tá. Mas era por razões políticas, por da forma que ele veio para cá. Então, com todo respeito à Argentina, mas, pô, quando eu avistei Copacabana ali, eu falei, pô, com todo, né? Tinha praia. Mas por que Ele eles tinha escolheram 5 o anos, Brasil? isso que ele está Porque- contando é porque mentira. ti- Ele era criança, ele não disse nada. Os pais é que disseram, vai ser aqui, me erro. Não, porque já tinha gente morando aqui. A família já estava no Brasil. Tinha uma irmã no Sul também, casada com um cara, com um gaúcho espetacular, que foi comandante das Brigadas Internacionais da Guerra Civil Espanhola, as Brigadas Lincoln. Que lindo As Brigadas isso. Abraham Lincoln. Que lindo. É um papel maravilhoso na Guerra Civil Espanhola. A irmã mais velha da minha mãe casada com ele, e músicos da família. Os pais do Cláudio Slon, meu primo falecido, foi baterista do Jobim, gravou quase tudo do Jobim. Olha que legal, loucura, que né? legal. História de argentino. Muito bom. Mas aí, com 5 anos, Aí viemos para cá, primeiro para São Paulo. Aí meus pais se separaram, acho que meu pai se empolgou com as brasileiras e tal. Minha mãe era uma mulher muito orgulhosa, bonita. E veio para o Rio, começou a trabalhar na firma que errou o Oscar, a Price Waterhouse. Aquela firma que entregou o Oscar errado aquela pro que... Warren que Beatty. não, mas isso 60 anos depois que ela começou a exatamente. trabalhar. Aí a minha mãe falou assim, você não queria conhecer Rio? Eu falei, pô, aí peguei uma rodoviária ali, quando eu pisei no Rio, que eu chegou em Copacabana, eu falei, caramba, rapaz, nunca mais ninguém me tira daqui, como não tirou. Eu tive a oportunidade de morar fora, nunca fui e acabei fazendo uma carreira internacional de respeito, mas nunca morando fora, que isso aí eu... Até hoje você mora em Copacabana, Não, Vitor? não, Você mora na Fonte da Saudade. eu moro na Fonte Ele mora da na Fonte Saudade, não. Miguel, você sabia? Não, Ele Morei morou a vida muito, inteira. nasci na Fonte da Saudade. que delícia, pô. É porque eu ia falar também que Copacabana você nem precisa sair, né? Porque Copacabana tem um mundo em Copacabana. Não, eu Copacabana tive tem de uma tudo. Copacabana é como oportunidade Higienópolis. imobiliária e saí. Foi uma oportunidade da minha vida imobiliária que era irrecusável. Mas eu te confesso que eu sou doido para voltar para Copacabana. Volta, Vitor. Né, mas eu tenho que fazer um bom negócio. Bom, vamos lá. Vai ter show de lançamento desse CD. Aliás, cadê o CD físico? Não tem mais, isso acabou, né? E aí?
Tá no streaming. Você não trouxe, não, ô Cezanne? Ai, que pena. Tá no poxa. Spotify? Tá, ele- Spotify, Deezer, Apple Music. Apple, Eu isso ouvi tudo, no né? YouTube, Ah, beleza. você ouviu no YouTube, E tá em bonita a todas essas capa. Tá plataformas. bonita a capa, porque ele é branco, fundo branco colorido, é um quadro bonito. Psychedelic. É bem Psicodélica, bonito. Eu tentei manter Gente. uma época ali, um troço gostoso, né? Do ser humano, né? Você já fez o lançamento? Fez show? Vai fazer? Já fizemos 2. Fizemos no Bottles. O Bottles também aceita rock. E fizemos no Teatro Odisseia também, aqui na Lapa, né? Que perto. mudou o nome para Kubrick. Agora vai para Kubrick, não é Tá. não, Cezanne? Vai, Olha aí. Em Sim, homenagem mas a Stanley não Kubrick. sai muito de Odisseia no Odisseia Espaço, no vai Espaço para pra Kubrick e Kubrick. continua mais ou menos exatamente, igual. E estamos já planejando ir para São Paulo, temos, né, algumas propostas. E é sempre de- vocês três? Ah, esse é o trio que eu não largo. Esse é, É o um meu rock trio. acústico. Nós nos, né, não, mas não é. Nós, Não, mas nós não é o trouxemos tempo a versão todo. acústica Ah, aqui. é um especial pra gente. O negócio quando a gente toca é pesado mesmo. É rock, é classic rock daqueles pesados mesmo. Ô, Vitor, você voltou a Buenos Aires, você faz show lá constantemente, como é que é a sua Lógico, a relação? primeira vez que eu voltei, eu fiquei muito tempo, porque o certo seria eu ir para as Malvinas, né? Mas eu não sou bobo, né? Pô, não fui. Você chegou a ser convocado, Não, não? lógico, através do consulado aqui na Não. Rua Farane, não era? Né? Falei assim, não. querido. Incrível, não tipo, pode me ser. espera que eu tô indo aí me Ok. apresentar, é ruim. Aí fiquei proibido de voltar. de sair do Brasil. Aí o Alfonsin me deu anistia para a turma de 58. Adivinha com quem que eu voltei para uma semana de Luna Park? Chico Buarque. Bom, aí Tocando com o pronto. Chico Buarque, fizemos uma semana de Luna Park. Sensacional. Aí você adorou voltar. Adorei, mas eu já tinha voltado outras vezes, fiz agora, show em 2003. Constantemente eu estou na Argentina. Mas nunca largaria o meu querido aqui, Brasil, Rio de Janeiro, para... Eu sou brasileiro, bicho. Você é mais do que brasileiro. E sou Você é naturalizado. carioca. E sou naturalizado. Você é um carioca. Sou carioca. E sou brazuca no papel. Só tá faltando Então- Copacabana na vida dele. Pelé, então, é melhor que Maradona. E... Ah! E aí? Não, eu te respondo com classe. A única coisa que eu acho do Maradona um pouquinho superior à do Pelé é a perna esquerda, que realmente... Agora, o conjunto da obra do Pelé é muito superior. Caramba, ele entende futebol mesmo. hein? Pelé agarrava no gol, um cabeceio perfeito e chutava com as duas. Pô. E jogava na defesa, no ataque. A perninha do Maradona esquerda que é enjoada. E era malandro que nem o Maradona. Falando e batia, hein? Gostei, Vitor. Concorda comigo? assim? Concordo A inteiramente. perninha esquerda do Maradona realmente é enjoada. A Tá mão muito. esquerda também. A A mão mão- esquerda. Não, essa é a mão Não, de não, Deus. agora eu vou te responder. É la mano de Deus. Isso. Muito lindo, Vitor. Olha Muito isso, obrigada. que Vamos lá bom. fazer o intervalo rapidinho? A gente volta já. Então, estamos de volta ao vivo no Sem Censura. Onde é que será que está? Bruno Barros, onde você está? Estou aqui, Vera Barroso, para saber o que você em casa está achando do programa. Desse programa, que é o programa, como eu falei ontem, mais interativo da TV brasileira. A primeira mensagem aqui na tela é do André, de Copacabana. A gente falou tanto de Copacabana no primeiro bloco. E ele disse que o Vitor Biglione é ótimo, ele é fã do trabalho dele, ainda mais tocando o Hendrix. Obrigado. Valeu, André. Copacabana está de olho aqui no Sem Censura. Pode rodar, tem mais uma mensagem. Cadê? Vai lá. Acho que deu uma travada agora, não vai. Ah, rodou. É a Cláudia Wagner, de Campos dos Goitacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela fala, ótima tarde, ela está encantada com o Vitor Biglione, parabéns. A gente também ficou encantado. Você em casa continua participando do programa com a hashtag Sem Censura nas redes sociais. E tem o WhatsApp também, o telefone é 021 99903 5329. Vera Barroso. Maravilhoso, Bruno Barros, obrigado. Vamos então conversar com Miguel Paiva. Miguel, meus respeitos, Por quê? porque você, aqui na TV Educativa, em 1900, sei lá, 1900, Não, será? 2000. 2000 já, né? Já, Você fez aquele programa que eu tenho mais loucura de todos que a gente já fez aqui, que foi Comentário Geral, que era uma ideia brilhante sua. Eu me lembro que era Fernando Barbosa Lima que disse, esse troço não vai funcionar, Miguel. Pois é. Esse troço não é bom, essa ideia não é boa. E era maravilhosa. Mas é engraçado porque o Fernando estimulava a gente a ter ideias loucas que não iriam funcionar. Isso.
Ele estimulava e depois funcionava. Não, e ele tinha ideias loucas que não iam funcionar. Sem Censura é uma obra dele, né? Tinha, exatamente. Ele me disse, vamos fazer um programa... Aí eu dizia, Fernando, as pessoas têm que falar olhando para a câmera. Eu disse, mas como olhando para a câmera? Olhando para a câmera. Vamos mudar essa história, entendeu? Vai ser um comentário mesmo. As pessoas vão fazer comentários sobre as coisas. Então, e cada dia era um tema, né? Não, mas era uma delícia porque eram... eu estava me lembrando hoje, estava inventando, por exemplo, Porto, entendeu? Então, se tinha alguém que falasse sobre política internacional, ia falar sobre o Porto, a abertura dos portos, o que seja. O outro ia falar do vinho do Porto. Tinha um alcance. Uma palavra ia costurando. Cada um falava de uma coisa diferente, dava uma coisa sensacional no final. E as reuniões de pauta eram gostosas, Eram né? muito interessantes. A gente tinha... Lendo o programa. A gente tinha uma lista de temas já, assim. A gente ia ticando. A cada semana a gente ticava um tema que a gente fez. E o que rendia mais, entendeu? Foi muito bom fazer. Foi maravilhoso. Muito bom. Teu filho começou ali. O Vitor começou ali. Quem fez o livro comigo agora. Pois eu estava vendo. Exatamente. Ele fez o texto junto contigo. Quer dizer, você foi conversando com o Vitor. Ele foi transformando... na realidade, é um livro sobre a minha carreira profissional. Não é a minha autobiografia profissional, entendeu? Eu conto muita coisa da minha vida, eu conheci muita gente, eu viajei muito, mas é mais focado em cima da minha vida profissional. Você divide ele em capítulos e, assim, sei lá, de 1940 até 1960. Não, 40 não era nascido. Você não era nascido. Não, o pior é que não era mesmo. Não exageremos. Mas, enfim, de 60 até 70, aí você faz um caderninho de imagem. E o livro é uma delícia, porque tem muita foto, tem muito desenho teu. Você vai falando do desenho, você vai mostrando. Eu começo o livro de uma maneira que eu gosto muito, que é assim, a minha primeira memória social. Foi no jogo do Brasil, na Copa do Mundo de 1958. Eu tinha 8 anos. Então, eu me lembro das pessoas reunidas em torno do rádio, eu me lembro da comemoração do jogo Brasil e Suécia. Então, foi a primeira memória que eu situo socialmente, entendeu? Num grupo, com as pessoas, com os vizinhos. Aí, a partir daí, eu começo o livro. E eu comecei a desenhar muito cedo, né, velho? Eu comecei com 16 anos, eu já estava publicando e ganhando dinheiro com isso. Você sabe que eu estava vendo, e eu comecei a ler, e eu me lembrei imediatamente de você, da sua personalidade, que você tem uma característica que é raríssima. Você é uma pessoa muito honesta quando você fala, você é uma pessoa muito sincera. Eu nunca vi você inventando nada, eu nunca vi você sendo desagradável. Que bom. E você é uma pessoa... Deixa eu te perguntar. Miguel, o que você acha? Você fala... Você... Sem censura. Tem uma coisa ótima sua, e no livro passa isso. A Ângela, minha mulher, diz até que eu cometo muitos sincericídios. Com entendeu? certeza. Porque eu, às vezes, não controlo muito isso. E eu sei que eu devo, às vezes, até por uma questão de educação, ser menos sincero. É aquela mentira social. Mas, como você disse, eu não sou grosseiro. Não, quer dizer, é uma sinceridade jeitosa, entendeu? É uma coisa de você saber colocar para... Eu não consigo ser diferente. Talvez seja a minha formação, o fato de eu fazer humor, de eu ser cartunista, te coloca muito transparente sempre nas coisas. Um olhar Pois mas você acaba conseguindo, como você vai contando, a gente vê que isso é tão real, que na tua vida você consegue ficar amigo do Paulo Freire, que é um cara muito de esquerda, muito revolucionário em termos de educação, e do Carlos Lacerda. É uma coisa natural, você faz isso bem. Eu transitei nessas áreas bem, talvez até por essa sinceridade, né? O Lacerda era um que dizia para mim, Miguel, um dia você vai crescer, vai entender o que eu estou falando. Entendeu? Até hoje está... eu não mudei nada. Cresci. No microfone. Perdão, como é que você faz, Miguel? Agora que você foi para online, você faz... aí você escaneia o que você desenhou? Me explica isso para a gente, eu acho que vai interessar. É interessante isso, porque aconteceu um processo comigo. Eu comecei desenhando no papel Scheller, tinta colorida e caneta. Autodidata. Não, eu trabalhei com Ziraldo muito tempo. Ziraldo foi meu mentor, continua sendo assim minha grande fonte de inspiração, meu pai espiritual, digamos assim, né?
E eu comecei desenhando, porque naquela época você não tinha outra coisa. Você desenhava e mandava o desenho para o jornal. O jornal se incumbia de fotografar, fazer o fotolito. Com a chegada do computador, eu comecei lentamente a assimilar o computador, a usar o computador a meu favor. Mas você fica meio fascinado por aquilo, você começa a desenhar no computador. Eu nunca desenhei no computador, na tablet. Eu sempre desenhei em papel, escaneava. Papel, escaneia, Mas colocava a cor no computador. Ah, a cor Aí você os faz no meus computador, filhos, que os meus filhos me estimularam, inclusive preparando o livro, vendo as coisas antigas, né, que a gente fazia tudo à mão, me estimularam muito a voltar a desenhar tudo à mão. Você está pintando agora, inclusive, né? Você Inclusive fala a isso. pintura foi parte disso, quer dizer, voltar a incidir diretamente sobre o papel, sobre a tela, com tudo, não usar o computador mais como seu Instrumento. ajudante, né, instrumento. O computador hoje voltou a ser, para mim, uma fonte de comunicação só. Eu escaneio, finalizo e mando para os isso que eu lugares. queria saber. Mas eu desenho hoje à mão tudo e gosto muito. Quer dizer, gostei muito dessa volta. Como você... Gostou de voltar para o rock. Agora sem cabo, sem nada. Exatamente. É um pouco isso. Para usar uma palavra que é muito manjada, é mais orgânico, digamos assim, né? Você se sente mais ligado ao... E você se sente muito ligado ao seu talento também, porque é onde você começa e você tem um domínio sobre a coisa interessante, né? Agora, exatamente. Tem um domínio que é gostoso de ter. Você sente que está fazendo o que você sabe fazer. Mas você tem agradece. diferença no resultado? Tem uma diferença enorme. Você vê a textura, você vê a falha que a caneta colorida porque o computador fica perfeitinho. O computador fica muito perfeito. Eu uso o computador, às vezes, quando eu tenho que fazer um trabalho mais gráfico, um trabalho que tem uma finalidade mais gráfica, de comunicar alguma coisa. Hoje mesmo eu fiz um convite de uma amiga e fiz com um computador e ficou lindo, fica lindo, porque realmente eu sei fazer ficar bonito. Também. Entendeu? Você agradece a Ângela, porque a Ângela te ajudou muito primeiro, a fazer o livro sair e a conseguir pegar todo esse material que sabe-se lá como estava, essas coisas que a gente guarda em gaveta, elas se perdem, né, Miguel? Estava uma bagunça, estava tudo espalhado. Ótimo. Agora você está com um livro, você pode pegar para ver, né? O que a Ângela fez, ela me deu de presente de aniversário há alguns anos a higienização de todos os originais e o arquivo de todos os originais. Isso é genial. Então, são mais de 10 mil desenhos. Então, nós fizemos tudo em gavetas lá em Petrópolis, nós temos uma casa lá, e foi tudo armazenado, tudo engavetado, tudo... E aí é uma muito. delícia, porque aí a gente vê todos os teus personagens, você vê a tua história dos teus personagens, da Radical, do Ed Morte, aí começa a ter... Por exemplo, eu tinha me esquecido do Plim Plim da Globo, que você fez durante um tempo, você não pegou isso. Ele fazia arte, sabe o Plim Plim? Plim Plim, ele fazia... Na realidade, eu dirigi o projeto, eu dirigi todos os cartunistas. Nós fizemos... Eu dirigi 180 plim-plims. Olha só, era eu delicioso. devo ter feito uns 30. E você falou da sua memória com a Copa, aí eu lembrei de uma coisa também. Quando eu era pequeno, eu via o jornal o Globo, e eu não sei o que, mas me chamava a atenção na Radical Chic. E eu não entendia o que ela falava, porque era para outra geração, ela não falava para mim. Mas eu achava legal, tinha alguma coisa ali que eu ficava fascinado naquele desenho. Mas o gatão é tudo. Eu adoro o gatão. Não, e ela fez muito a Copa também. Nós fizemos as edições de Copa do Mundo em que ela ia supostamente para a Copa, entendeu? Então, diariamente um desenho dela comentando algum jogo da Copa, ou jogadores, alguma coisa. É interessante a Radical. Eu acho que ela teve a vida dela, para mim foi muito bom. Mas hoje ela não faz mais sentido. Não, mas tem você pôs aí uma das melhores radicais, que é ela dizendo para o médico que queria emagrecer, e o médico diz, não, você corta o carboidrato, você corta o açúcar, você corta o doce, você corta a cerveja, você corta isso. Ela diz, e os pulsos, né, doutor? Tem várias coisas deliciosas. Essa foi talvez a mais... deliciosa de todas. Compartilhada, digamos assim. Agora, eu ri muito com as tuas memórias, entendeu? Tem uma cena que eu adoro, porque quem conhece você, ouvir as suas histórias no livro fica muito bom. Tem uma história que ele está
segundo grau lá no colégio de aplicação, e ele era colega de gente que ficou muito conhecida, Jorge Pontual, que é o jornalista. Paulo Henrique Amorim, que morreu Paulo Henrique agora há Amorim, pouco, enfim, toda essa turma. E tem uma cena em que você descreve o Antônio Mecha e Jorge Pontual passando por você no recreio, falando em francês, como se estivessem no Champs-Élysées. Exatamente. O auge do snobismo dos dois, eles... Não, é inacreditável. Eu não sei nem se era snobismo ou se eles estavam treinando para uma prova oral. Para uma prova da aliança que eles faziam. Exatamente, mas eu tinha 11 anos entrando no colégio de aplicação e vendo aquelas pessoas que eram um pouquinho mais velhas do que eu, falando francês no pátio do colégio. Mas você sempre lidou com gente mais velha. Por exemplo, se a gente está falando do Ziraldo é 20 anos mais velho que você. Não, pois é, mas o Ziraldo, eu considero o Ziraldo meu pai, digamos assim. Ele teria até a idade para ser. Mas eu sempre, quando fui para o Pasquim, por exemplo, eu era o mais jovem de todos do Pasquim. Você sempre foi mais jovem dessa turma dos mais velhos? Sempre fui mais jovem. E gostaria de continuar a ser. Não, olha só, e sempre um dos mais gatos. É verdade, Miguel? Isso eu não sei, se é você que... não, você sabe que é assim, tem coisas... Eu não crio provas contra mim mesmo. Nada, imagina. Olha só, você conta histórias, por exemplo, do Humberto Eco, que na Itália você ficou amigo do Humberto Eco. Foi, Gente, é inacreditável. Você tem uma vida ótima. Nós íamos para a feira de Frankfurt, a feira do livro. Todo ano, em outubro, tem a Feira do Livro, que é a maior feira mundial do livro, né? E, naquela época, o Humberto Eco ia, e nós íamos com um grupo. Meu agente, o Marcelo Ravoni, era agente de outros tantos cartunistas, e, naquela época, todo mundo ia a Frankfurt. E o Humberto Eco também era amigo dele, e a gente se reunia num hotel em Frankfurt, chamado Frankfurter Hof, e toda noite. E aí, toda noite, depois nós já estávamos todos lá sentados no bar, ouvíamos o som das portas se abrindo, entendeu? As portas que abriam assim de... Ele era enorme, né? Ele era enorme, vinha com um casacão preto, com os livros debaixo do baixo, com aquela barba, ia entrando e você já sabia que era Humberto Eco. E ele já chegava contando história. Ele já era Humberto Eco. Já chegava, já sentava, já contava história. Então, isso é de uma memória, né, para mim muito boa. E eu tive uma tarde com ele, um dia ele tinha uma casa perto de Milão, e ele no carnaval lá italiano, ele fazia uns festejos, e eu fui lá um dia e batemos um longo papo sobre o Brasil, porque ele gostava muito do Brasil. Você já lançou o livro? Já. Lancei... Dia 31, né? Dia 31, exatamente. Dia 31, não vai ter outro lançamento? Aqui no Rio, não. Esse é o lançamento. Tá bom. Bienal foi... eu falei no texto da chamada da Não, Bienal. a Bienal foi um engano. Acabei eu me atrapalhando. Não vou poder comparecer à Bienal por outros Mas, enfim, já está nas livrarias. Está nas livrarias. E vale a pena? Eu acho que sim, porque é muito divertido, justamente muito pela bom. Eu é um processo gostei analítico. Muito da sua interpretação do livro. Adorei as histórias contadas por você. Não, tem outras histórias que eu esqueci, mas, enfim, vou ver se no Facebook dá para contar. Tem histórias da sua gagueira que eu adorei, eu desconheci. Tem histórias, pessoas ótimas, tem muita coisa. É uma delícia o livro. Eu acho que tem. As histórias do Paulo Freire são ótimas também. Paulo Francis também. Paulo Francis também. Tem muita coisa. Fui preso no carro do Paulo Francis. Muito bom, muito delícia. Imperdível. Vamos lá, vamos conversar com a doutora Carmen Elias, que está nos devendo uma visita há uns 2 anos. Veio aqui... Você não veio falar de amamentação daquela vez, não? Você se lembra do que era? Não, em 2017? Nós ficamos num debate na Semana Mundial de Amamentação, mas em relação à mulher, né, o nascimento, o parto normal, o parto que nós tínhamos um parto... Você lembra disso, Bruno? Era um parto mais humanizado. Exato, exato. Foi um programa especial, não foi? Um programa especial. Mas hoje não só tenho que agradecer, porque vocês estão cumprindo assim, um papel extremamente importante através da mídia, que é um ato social, a gente dar valor ao aleitamento materno. Pois é, olha só, eu queria falar sinceramente com você, Carmen. Você não amamentou? Eu não conseguia. E Você... pelo que me disse, a minha mãe também mal conseguiu me amamentar. O que meu pediatra me disse. Aí é mesmo assim, quem é mal não tem nada. Eu digo, ai meu Deus do céu. Mas aí você foi amamentado? Eu acho que não, porque olha... Eu queria... é isso que eu quero saber, entendeu? Mas aí o erro é nosso. Minha mãe nunca dormiu em casa até a gente sair da Argentina.
Então tá. Então não Aí- foi. Ina, você lembra? Você foi amamentada? Foi, mas também pouco tempo. Não sei quanto tempo. Você mas tem minha mãe- filhos? Não. Ainda não. O erro Eu acho que fui amamentado normalmente. Tipo, tá, aquelas coisas. Bruno. Ah, eu devo ter até 4 anos de idade, 5 por aí. Que sorte, Bruno. É por isso que você é desse jeito o Bruno é a bonito. nova geração. Cara, deu certo, O né? Bruno é a nova geração. Tem um trabalho agora recente, de 2017, foi numa revista médica muito importante, The Lancet, e um brasileiro que tem uma coorte de 30 anos. Nessa coorte, ele acompanha desde nascimento até 30 anos de idade, e ele pôde demonstrar nessa coorte, através de metodologia científica adequada, a valorização do aleitamento, por exemplo, em relação ao cognitivo. O Bruno é um exemplo aqui, mostrando que facilmente você vai ter um cognitivo, você chega à universidade, você tem um patamar social melhor. E é isso que a gente quer para todos, né? Por isso, somos, às vezes, poucos a falar a favor do aleitamento, mas sabe o que está bonito nessa semana da amamentação, no mês, né, no agosto dourado? São as mães que estão indo à mídia, que estão indo à rede social, e elas falando da sua experiência. Hoje, se a Radical Chic estivesse aqui, ela estaria dizendo, estou exausta, noite sem dormir, mas como é por amor. Né? Faltou esse quadrinho. Né? Mas eu acho que você fala das pessoas que optam por Sim, não é amamentar. desejo. Né? Porque no caso da Vera, por exemplo, você não conseguia, mas conseguiu. Nós temos Tem muita gente que não consegue, nós temos mas é que partir óbvio do que é desejo. amamentar. Na década de 80, por exemplo, recém-formada, consultório alugado, eu tinha capacidade de perder o meu paciente porque eu queria aleitar e o paciente não. Nós tínhamos uma mídia completamente contra. Mas hoje não tem como ser contra. Aleitamento é o alicerce da vida, é a base da vida. Hoje eu consigo, através da ciência, demonstrar que eu vou dar para ela um adulto, um idoso, com mais qualidade de vida. Nós temos aí benefícios mostrando que diminuímos câncer de mama na mulher, diminuímos grau de diabetes, Obesidade hipertensão, parece que tá... obesidade, entendeu? Então, assim, o que você tem hoje de vantagem, tudo que nós falávamos no passado, Pois é, hoje E a que gente era tem ideológico, comprovação um pouco hoje em dia já é científica. mais... Exato. Por que falavam que não era legal amamentar? Eu Qual era a acho, justificativa? Diziam que era inútil, eu acho né? que tem um mito, ainda existe, os fakes e os verdadeiros em relação ao aleitamento. Eu respondo, às vezes, na rede social sobre isso. É interessante, a gente está trabalhando a informação. E o mais importante é nós termos a mesma linguagem. Não, mas antigamente qual era o argumento Diziam que que usava? estragava os Mas- peitos da mulher, dizia isso. não nada dizia? Mas será disso. que não também era a indústria? Sim, claro. A industrialização na década de 80 era forte, grandes indústrias entraram, Com né, produção de leite mostrando. em pó. Exato. É a produção do leite em pó Inclusive que a vai Nestlé, fazer com a Nestlé que foi era bom, processada né? no Cada mundo vez melhor. inteiro por uma Exato. questão Não de só, imposição é. de leite em pó na África, que foi um processo que quase quebrou a Nestlé. Pois é. Agora, hoje em dia, é um movimento ao contrário. Está aí o exemplo da mídia atual, as mulheres amamentando em público. Recentemente teve um capítulo de novela que coloca o aleitamento cruzado, e aí a mídia, as sociedades médicas foram todas mostrando que isso era um exemplo negativo, e a própria organização entendeu que teria que ter uma correção desse fato. Aí mostra no capítulo seguinte uma outra imagem falando sobre a questão de não amamentar, não ter um aleitamento cruzado, né, O que a que gente é chama. aleitamento cruzado? É uma mulher amamentar o filho da outra. Cada mulher produz o leite para o seu filho. Se eu tenho um filho prematuro, 28 semanas de vida, porque hoje também a gente desafia o limite da viabilidade. Né? Você tem aí Tóquio, por exemplo, como o maior desafiador, bebês com qualidade de vida, nascendo aí com o que seria hoje a definição de aborto, menos de meio quilo, e sobrevivendo com essa qualidade. Isso. E com acompanhamento, com qualidade de vida mesmo. Né? Então, cada vez mais, a gente tem que preconizar o produto que é perfeito, que é Inclusive, o leite humano. as licenças maternidades estão aumentando Sim, ótimo. planetariamente falando. A né? nossa prevalência de aleitamento no Brasil está em torno de 40%. Estamos longe do que deveríamos estar. Sabemos que a imensidão do nosso país, isso eu estou falando geral, Claro. eu tenho, por exemplo, o Nordeste com uma boa prevalência, mas a gente tem que melhorar. E, para melhorar, tem que ser não só
a estrutura da família, no consultório médico, mas também as indústrias. Você tem uma família mais sólida no momento, por exemplo, em que você dá a licença plena para essa mulher, se possível, Claro. a licença também para esse pai, porque hoje empoderar a paternidade, que é o nosso tema da semana de amamentação, né? Você ter a família como apoio, né, a essa mulher que está aleitando, é extremamente importante. Doutora Carmen, agora sobre a saúde da mulher e o comportamento. A mulher, durante o aleitamento, ela pode ingerir álcool, não pode? O que é mito, o que é Não, verdade foi nessa bom, alimentação? foi bom você perguntar, né? As histórias aí das cervejas, cerveja preta no nosso país está produzindo mais leite? Não. Qualquer grau de álcool, de ingestão dessa mulher, leva a passagem pelo leite Pro bebê. materno, para o bebê. Qualquer coisa que a Qualquer gente grau. coma copo- ou que a gente beba vai para o bebê. Mas vamos trabalhar aí também com parcimônia, né? Ela pode, por exemplo, tomar uma taça de vinho E não amamentar logo e depois. durante um período, ou ela retirar o leite antes, para que naquele período em que ela tem essa teor de álcool, né, para ela oferecer o leite retirado previamente. Doutora Carmen, fala. Também. Diga, Roqueiro. A minha pergunta é a seguinte. Lindo. Agora, e o tempo útil, na realidade, do pessoal da classe mais pobre, que mais está sem pobre, emprego, tá- que não sei ou o quê. que tem que não pode, não tem, como é que funciona essa coisa? É Porque justa- a pessoa tá doida para amamentar, mas não pode. É justamente não dá tempo de ir quem... para casa e voltar, isso é impossível. Porque nem todo mundo é empregado em Exato, empresas que a exato. têm... senhora não está falando muito assim de uma classe Não, média não. pra Quem cima, mais- não. quem mais Não, amamenta... tem empresas que são muito decentes. E quem mais amamenta é a classe humilde, porque ela não tem como comprar. Exatamente. Se você comprometer o seu salário com uma fórmula, vai quase que 70% do caríssimo. Mas salário dá mínimo. tempo de trabalho pelos horários de um bebê, dá tempo Existe da pessoa ir pro trabalho. existe na normativa, né, em que a mulher até o 6º mês deveria ter essa licença. Ela hoje Até o tem 6º. 4 meses de licença, 3 mais 1 mês de férias, e ela tem 30 minutos nesse dia para chegar atrasada, conversando com o patrão, negociar. 30 Mas é minutos na complicado. entrada, 30 Qual é o minutos na país Ela pode do tirar o mundo? leite e deixar em Hoje casa. nós temos, né, inclusive reconhecida pelo Ministério da Saúde, as salas de apoio à mulher trabalhadora. O que é isso? Basta que, nessa instituição, a gente tenha uma sala com um freezer, hidráulica e uma poltrona, um ambiente agradável, em que a funcionária vai ali, ela retira seu leite através da retirada manual, ela guarda, no final do dia ela leva esse leite para casa, e amanhã, quando ela vier trabalhar, ela vem tranquila, porque ela tem um marido ou uma pessoa que está alimentando o bebê dela com o leite dela. Legal isso. Existem taxas diferenciadas por países? Existe. Você falou que o Brasil tem 40%. A América do Sul tem em torno de 32%. O Brasil está bem, então, na FITA, apesar de ser muito baixo esse número de 40%. Tá, 40%. E quais são os melhores países em termos de Nós temos aí amamentação? Portugal com boas taxas, tá? A França, eu acho que fica aí nos menores países da Europa. Há uma cultura do não amamentar, né? Isso está sendo muito trabalhado. E, justamente, a Semana Mundial, que é comemorada aí desde 1992, nós estamos na 27ª Semana Mundial, e no Brasil passamos a ter o mês de agosto todo para dar valor ao aleitamento materno. Seria semelhante à campanha do câncer de mama. Isso. Tomou um vulto semelhante à campanha do câncer de mama no nosso país. Nós estamos justamente trabalhando não só com a mídia, com família, mas também como profissionais. Muitos profissionais também têm que aprender em relação ao leite materno. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria está instigando o pediatra com a seguinte frase: o que você, pediatra, está fazendo dentro e fora do seu consultório para promover o aleitamento materno? Todos nós temos que ser esse veículo. Somos cientes dessa responsabilidade. Que E bom. também não só o médico, né? Também todas as outras todos os profissionais responsáveis todos os da profissionais área de de saúde. saúde, né? Hoje a gente tem no Brasil também consultoras, né? Algumas consultoras que também precisam se reciclar, porque tem a teoria, mas não tem a prática. Então, cada vez mais nós falamos que todos têm que ter a mesma linguagem. Bom, enfim, né? a coisa não está muito boa, mas está melhorando.
Com certeza. Maravilha. E essa pesquisa já tem aí uns 4 ou 5 anos. Isso é importante. Né? Eu queria fazer um comentário, já que a doutora citou a Radical Chic. A Radical Chic não amamentou porque ela não teve filhos. Mas se tivesse tido, se tivesse ela tido, teria certamente. amamentado. E certamente seria uma das líderes da luta da amamentação pública. Com certeza. Porque Com é um certeza. absurdo do tamanho, não sei nem o que dizer, você ficar constrangido, Mas ou criar uma situação de constrangimento às outras pessoas, de uma mãe amamentando um filho na rua. A Joana Dale veio aqui no especial Dia das Mães e falou que o único momento que ela não passou por isso foi durante o Carnaval, que ela falou que podia amamentar tranquilamente no metrô, no ônibus. É uma loucura. Eu faço uma provocação aqui, pedindo a todos que hoje dediquem lá na mídia, Instagram, Face, o que for, para olhar e vai ver a quantidade que tem de mulheres mostrando a sua satisfação e, inclusive, valorizando a presença do pai. Tem mulheres que, quando o pai tem essa possibilidade, essa oportunidade, elas dizem assim, eu não sabia que ele era tão importante. Hoje é o primeiro dia de trabalho e eu é que tenho que dar o banho, porque era ele que assumiu essa tarefa. Viu que bacana? Né? Ele fez todo o apoio. Né? Até isso está melhorando. E lembrar que apoio é apoio mesmo, né? É trabalhar a empatia junto a essa mulher. Só para fechar, nós temos o que nós chamamos de baby blues, com 5 a 10 dias, a 14 dias, essa mulher pode desenvolver uma tristeza, um pranto, e que ela só precisa de apoio da família. A gente conversa mais sobre isso depois, lá no Facebook, tá? A gente vai para o intervalo, 1 minutinho só. Valeu, doutora Carmen, obrigada. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura, onde está Bruno Barros. Estou aqui, Vera, para falar do momento da interatividade, saber o que vocês aí em casa estão achando do nosso programa. Vamos ver a primeira mensagem? Olha aí, Heloísa Sarmento, do Rio, maravilhosa essa tarde com Miguel Paiva. Parabéns pela alma criativa, inesquecível. Valeu, Heloísa. Pode rodar, tem mais uma mensagem da Leila Maria Araújo. Ela é fã da Radical Chic, eu acho que o Brasil inteiro, Leila. Valeu pela mensagem. Tem mais uma mensagem, né, Flávio? Pode rodar. Tá lá. Tá devagar a internet. Isabel, ela disse que amamentou os 3 filhos até quando eles quiseram. E hoje eles são adultos saudáveis. Legal. Fica aí o seu exemplo para todo mundo, né, Isabel? Quem pode, deve amamentar. Você em casa continua participando do programa pelas redes sociais com a hashtag Sem Censura ou então no WhatsApp. O telefone é 021 99903 5329. Daqui a pouco tem mais interatividade no bloco do Facebook. Vera Barroso. Ah, Isabel, morro de inveja. Vamos lá. Vamos conversar então com a Ina Völker. Certo. Difícil. Völker. Difícil. Você, junto com a Alexandre Kalash, que volta e meia está aqui para falar de envelhecimento saudável, vocês dois juntos fizeram um Instituto Nacional dos Idosos aqui. Como é que é o nome? É uma ONG de... Isso, o Centro Internacional de Longevidade. Ele faz parte de uma aliança global desse tipo de centro, que tem 17 países no mundo inteiro. E o Kalash que fundou aqui a organização, eu já conhecia ele de alguns anos antes, quando eu fiz um estágio com ele. Em Londres ou aqui? Não, em Genebra. Tá. Que ele estava na Organização Mundial de Saúde, eu estava no primeiro ano da faculdade, aí eu mandei meu currículo para ele, achando que não ia conseguir um estágio na OMS, né, no primeiro ano da faculdade e tal. Aí ele foi um dos primeiros a responder, estou nas minhas férias no Brasil, mas, sim, sei lá, você te oferece um estágio, tá. então... Aí mas você morava no Brasil nessa época? Não, nessa época você... eu morava na Alemanha, que eu sou alemã, eu morava na Alemanha, estava estudando na Alemanha, e daí eu fazia o estágio, aí quando, alguns anos depois, eu estava morando em Londres. Aí já tinha passado um tempo no Brasil antes, e daí ele me convidou para trabalhar aqui. E isso foi em 2012. Aí eu também já conhecia quem hoje em dia é meu marido. Aí que é alemão também? Não, que é carioca. Oh. Mas você está morando agora na Alemanha? Ou porque você... agora eu voltei para lá. Tá. E ele está indo comigo. Tá. Aí passei 6 anos aqui, maravilhosos, e foi realmente muito bom. Aprendi muito em trabalhar junto com o Kalash no ILC, mas chegou a hora de dizer que, sei lá,
Que também tem que testar a vida lá na Claro, Alemanha. claro. E... De qualquer maneira, você não pretende abandonar essa tua especialidade de lidar com os idosos? Não, eu lá também trabalho numa organização parecida, só que é maior, já tem 30 anos desde que foi criada, e também uma associação sem fins lucrativos, e é como se fosse uma associação federal de todas as organizações de pessoas idosas na Alemanha. Tá. Quer dizer, a Alemanha tem tantos idosos ou mais idosos na população dela do que o Brasil. O Brasil está com uma gigante, está aumentando, mas a Alemanha tem mais ainda. Quer dizer, Sim, a Europa... assim, o percentual já está mais avançado, mas o diferencial do Brasil é que estava envelhecendo muito mais rápido, né? A Alemanha teve esse percurso, essa mudança demográfica durante um período muito maior. E o Brasil teve essa mudança num período muito menor, e na Alemanha já tem muitas políticas públicas que não funcionam, tem uma estrutura, E é um país né? com muito menos gente, né? Por Sim, exemplo, estava vendo, em 1940, a expectativa de vida de um brasileiro era de 45 anos. Sim. Quer dizer, eu que nasci em 1950, a expectativa minha de vida devia ser 50 anos, Sim. né? E hoje em dia já é 77. Sim. Quer dizer, em muito pouco tempo, Aumentou essa muito. população que foi nascer em 1940, 1950, como Miguel, e o Vitor também, um pouquinho depois, né, ele assim, é uma criança. Garoto. Aumentou muito a Aumenta a expectativa possibilidade de vida Deixa eu dele. só contar uma E- curiosidade. Eu sou neto, eu não sei se eu te falei, eu sou neto de judeus ucranianos. Meus nomes, na verdade, são Aronovich Spivakov. Então, quando eu fui para a Alemanha excursionando, eu fui disposto a odiar a Alemanha, tipo, do fundo da alma. Adorei, que país maravilhoso. Só isso que E eu passou como alemão, né? mas Podia, né? não por causa do nome, mas na verdade eu sou hiper russo. Mas olha, que país É verdade, maravilhoso. ele tem uma cara de Parabéns. russo, não bom, tem? obrigada. Parabéns Tem muita mesmo. cara de russo. País, super país, viu? Pois é, e a gente estava pensando em que você ia comparar um pouco, tem algumas experiências na Alemanha que a gente pode aproveitar. Não é Sim, isso, Ina? sim, A ideia é acho que essa. sim. Quais são especialmente essas que você está se referindo? Então, o que eu vi agora voltando para lá é muito, assim, em termos de diferenças, né? Esse papel entre o governo e a sociedade civil, que aqui e em muitos países sempre é um pouco essa coisa um contra o outro, né? A sociedade civil fica criticando o governo também não quer saber muito da sociedade civil. E na Alemanha, e algumas pessoas também de outros países comentaram comigo, e eles realmente vejam que na Alemanha esse papel é muito estreito, porque o governo ele vê que ele, sim, tem que investir nas políticas públicas, ele tem o próprio papel, mas para criar realmente uma sociedade forte, solidária, precisa também investir na sociedade civil. Então, ele acredita e investe e dá dinheiro para as ONGs. E que, às vezes, sim, algumas pessoas de outros países podem até achar, tipo, a organização que eu trabalho agora, ela é altamente financiada através do Ministério da Família e da Pessoa Idosa. Mas isso não quer dizer que a gente é dependente ou que a gente... Que é a única forma de financiamento. Exato. Você pode procurar outros... Sim, e também a gente pode dizer o que a gente quiser. Tá. Assim, eles financiam, mas eles financiam iniciativas, eles dão ideias, mas, afinal, a gente pode fazer o que a gente quer, e eles sabem que somos nós que temos realmente a oportunidade de realmente trabalhar com a sociedade. O governo não tem essa facilidade, né, às vezes. Ina, esse momento da vida, a terceira idade, eu acho que muitas famílias, muitos idosos ficam sozinhos, sem a família. O governo, como é que ele entra nessa situação? Como ele pode ajudar um parente que ficou sem a família, que está sem ter como custear a sua própria vida? Sim. Então, o que é feito na Alemanha muito nessa área é trabalhar de novo também com os voluntários ou com a própria comunidade, digamos. Tem iniciativas que envolvem os vizinhos, principalmente também outros idosos, né? Acho que tem cada vez mais também essa relação entre os idosos mais novos e os idosos mais velhos, né? Que as pessoas se aposentam com 65 anos. Estão super bem. Estão super bem e vão envelhecer. Exato, São os velhos jovens. Exato. É a terceira E idade? eles vão acabar Terceira também... idade a partir dos 60. Mundialmente falando, desculpa a minha... 60 a 61. Sim, No mundo mas todo. é assim, tem vários conceitos, está mudando isso me também um interessou, pouco.
Assim, às vezes usa os 65, às vezes usa os 60. Mas isso quando a gente fala de estatística, né? Mas é um conceito internacional. Não tem, assim, um conceito assim, não. Assim, a própria ONU não tem uma estabelece. definição, É assim. interessante isso. É. Será que um país tem uma terceira idade e outro tem isso? Eu não sei. Não, e até tem algumas sociedades de gerontologia, geriatria, em alguns países que já colocaram a idade mais para frente, que realmente tá reconheceram que de 60 não é direitos, mais O que está idoso. ficando interessante, que eu estava lendo, por exemplo, se você está com começo de Alzheimer, eles aconselham você ficar fotografando o que você está fazendo durante o dia inteiro. Você se fotografa, porque aí você vai lá e verifica o que você está fazendo. Ou seja, na verdade, o que está acontecendo é que o velho ele vai ter que se atualizar em termos de tecnologia digital. Sim. E o celular, ele é um facilitador disso. E o celular vai fazer um duplo papel. Ele vai estimular o velho com a tecnologia e ele vai ajudar o velho com a tecnologia. Sim. Então, o futuro está muito por aí também, né? Sim, sim. A gente também tem um projeto grande nessa organização que eu estou agora na área de digitalização e educação continuada. E daí também trabalha-se muito com os aspectos intergeracionais, mas também com os idosos treinando outros idosos, né? Porque também tem, às vezes, um pouco essa coisa que se acha que o idoso não sabe lidar com tecnologia e é sempre o jovem que tem que ensinar para o idoso de ensinar a tecnologia. Mas, na verdade, por exemplo, eu não sei desenhar no computador. O Miguel, muito mais velho que eu, poderia me ensinar isso. Não, mas ele então, não é tão mais velho tipo, que você assim, não? Não? A Vera é uma gracinha, né? Interessante que ela fala. Interessante isso. Não, sim, mas que é ela fala. verdade que ela está falando. É porque a gente sempre pensa essa que é o mais ideia- jovem. Só o jovem é que sabe. Não, o que ela mas está não falando é. dessa colaboração Não, intergeracional é que vai funcionar, não é isso? Até Ana? para a gente questionar um pouco esses estereótipos que a gente tem, né? A gente pensa tecnologia é coisa de jovem, que E não realmente é. a maioria dos jovens tem mais facilidade, mas não nem todos, e também tem muitos mais velhos que também têm muita facilidade. Maravilha. A gente vai continuar conversando no Facebook, a gente tem mais 15 minutos daqui a Face. pouco. Vamos pedir para o Vitor terminar o programa. Qual é o recado que você queria Não, dar? o recado Rapidinho, que eu- hein? não, sim, vai, sim. vai indo e vai dando recado. É o Festival Internacional de Cellos, o International Cello Encounter. do Aqui no David Rio? Chu. É que nós somos responsáveis, que eu escrevi para... Eu já tinha o The Who, o Tom escrito e o Jimmy. Agora eu estou acabando de escrever o Led Zeppelin, 30 minutos de Led Zeppelin. Que legal. Vai ser Oba. apresentado por uma seleção de cellistas internacionais. Dia 16 e dia 18, com a participação deles também, tudo acústico também, os cellos. A gente não está perdendo o final do programa sem música, o que eu acho isso um absurdo, gente. Tchau, A gente. vai terminar o programa, vamos ficar no Facebook. Até amanhã, 5 horas. Vitor, começa aí alguma... Ó, a gente vai ter esse- Vou relembrar uma música Ah. que marcou muito, que é uma música do Carlos Santana, Acabou. que se lançou no Hollywood, no Woodstock, que é o Sacrifício da Alma, Soul Sacrifice. Maravilha, vai lá.
Maravilhoso, adorei isso. Muito bom. Viva Carlos Santana, viva Woodstock. Volta para cá, Vitor. Traz o microfone. Traz o microfone. Volta para cá. Enquanto isso, deixa eu perguntar uma coisa para o Miguel, que eu estava aqui me lembrando. Tem uma cena... Vocês conhecem o livro do Ziraldo Flicktes? Não. Que é você conhece também não, né? Que é uma delícia de livro, que ele diz assim, nossa, tem uma cor esquisita, é uma cor que fica muito isolada. E foi o Miguel que achou a cor. Não, é linda essa história. É a história de uma cor, é uma cor que era preterida Ninguém ligava e pra no ela, final ninguém... descobre-se que Flicktes é a cor da lua. Isso. Que é a cor do chão da lua é Flicktes, que é um marrom meio mais claro e tal. E o Ziraldo ficava me dizendo, nessa época que eu trabalhava com ele, nós precisamos achar essa cor, vai fazendo aí, vai fazendo aí. E eu ia testando com guache. As cores, não, está muito escuro, não, está muito claro. E eu ficava lá fazendo... Tentando descobrir qual era a cor na cabeça do Até Ziraldo. uma hora o Ziraldo passou por mim e parou e disse assim, essa é a Flicktes. Aí era num pedaço de Scheller, assim, de cartão, que depois ele me deu. E eu Pôs no livro? Reproduzo no livro essa... Está na parede da sua casa? Não, tá guardada, porque, inclusive, eu tive que usar para fazer o livro, entendeu? Poxa, mas é lindo, imagina. Porque a história... Mas foi uma boa ideia, eu vou botar na... Não fica lindo? E o Flicktes é o livro do Ziraldo, que foi, inclusive, autografado pelo Armstrong, que foi o primeiro homem que pousou na Lua, e é um livro que teve venda no mundo inteiro, entendeu? E é um sucesso, eu acho que antes do Menino Maluquinho, que eu acho que foi outro grande sucesso do Ziraldo, o Flicktes foi assim o reconhecimento quase que internacional dele com o livro, que é uma história de uma cor. E é um amor de livro, todo mundo adorava. Eu me lembro, adorei o de ver. É uma delícia. As histórias do Miguel são todas ótimas. Conta uma outra história aí que você lembra, que estava falando do Paulo Freire, não sei. Eu fiquei curioso para o caso que você falou que foi preso no carro do Paulo Francis. Eu fui preso, na realidade, 2 vezes. Uma vez naquela prisão dos estudantes no campo do Botafogo, que foram da reitoria, fugindo da reitoria, e aí eu fui preso na cozinha do Botafogo, do campo do Botafogo. E a outra vez, e nessa vez a minha mãe me viu no Jornal Nacional, porque ela tinha acabado de fazer uma jaqueta para mim, de nylon, e eu sou um daqueles que estou assim, na parede do Botafogo, com a mão no muro, e ela disse, é o Miguel, é o Miguel. E meu pai... de mãe mesmo. Você conhece essa jaqueta. Eu conheço essa jaqueta, exatamente. Meu pai foi para lá e, de fato... Era você mesmo. Exatamente, tinha sido preso. E a outra vez eu estava com o Sérgio Augusto e com o Bruno Barreto, cineasta e o grande jornalista Sérgio Augusto. Nós estávamos indo entrevistar o Ricardo Amaral. Imagina, que de subversivo não tinha nada. Nós estávamos indo ali para Sucata entrevistar o Ricardo Amaral e fomos parados em frente ao campo do Flamengo pela polícia, com metralhadora, com tudo, aquele aparato militar todo. Fomos presos, levados... Acharam uma série de entrevistas do Pasquim dentro do carro, e o carro era do Paulo Francis. E não tínhamos documentação que o carro era nosso. Além de ser do Pasquim, era do Paulo Francis. Quer dizer, o que agravou mais ainda a nossa situação. Mas acabou que passamos a noite e fomos soltos no dia seguinte. Só uma curiosidade do Pasquim, do Paulo Francis, é que, quando a redação toda foi presa, eu mais a Marta Alencar, enfim... Vocês não foram Não presos. fomos presos, ficamos fazendo o jornal. E a polícia ia quase todo dia na redação do Pasquim procurando Pedro Ferretti, que escrevia coisas absurdas e tal. E o Pedro Ferretti era um pseudônimo do Paulo Francis, que ele usava para escrever dicas, para falar bobagem, para falar sobre cinema, para falar... Ele usava o pseudônimo Pedro Ferretti. E a polícia ia todo dia procurando... Prender esse cara. Nunca prenderam o Pedro Ferretti. Paulo Francis prenderam, mas o Pedro Ferretti nunca. Até hoje estão querendo saber quem é. Como que foi trabalhar depois, nesse clima, assim? Todos os seus colegas presos, vocês tendo que tocar o jornal? Foi muito difícil, porque, na realidade, nós não podíamos dizer que a redação tinha sido presa. A grande imprensa não podia dar notícia e ninguém sabia. O jornal foi
foi perdendo a qualidade. Eu desenhava feito Ziraldo, feito Fortuna, feito Jaguar, Chico Júnior escrevia, Marta Alencar escrevia, o Enfio também, e a gente se reunia aonde dava, aonde a polícia não estava, para poder fazer o jornal. Nós tínhamos que continuar fazendo o jornal continuar vendendo e a gente pagar o salário de quem estava preso. Eles ficaram 2 meses presos. Então, a gente foi inventado, acabou sendo conhecida como a famosa gripe do Pasquim. A redação toda pegou uma gripe junta. Então, sumiram do jornal, era uma explicação que foi inventada. Mas o que ficou bacana disso é que o Rio de Janeiro inteiro, todos os intelectuais, jornalistas, escritores, músicos, compositores, todo mundo ajudou a fazer o Pasquim. Então, por um lado, o jornal perdeu a qualidade, porque perdeu a turma, né, que a patota do Pasquim que fazia o jornal. Por outro lado, ganhou essa solidariedade que foi E o Pasquim é conhecido até hoje, quer dizer, todo mundo tem uma referência. E está fazendo 50 anos. Agora, em junho, o Pasquim fez 50 anos de criado. O Pasquim foi criado em junho de 1969. Está fazendo 50 anos, né? Chegada do Homem à Lua, o Pasquim. Não para de fazer 50 anos agora. Nós estamos fazendo 50 anos, né, Nós, exatamente. Estamos fazendo 50 anos de que tínhamos 20. Posso fazer uma pergunta também? Claro. E essas histórias são contadas, registradas em algum lugar? No livro, tá? Aqui está o registro de tudo. Perfeito. Memória do Um dos livros eu conto todas as... E tem muita foto também. Tem muita foto, desenho, foto da redação do Pasquim, os desenhos da época, desenho do Ziraldo, desenho do Jaguar. Enfim, tem tudo que eu carreguei nesses anos todos. Foi um lindo livro. Valeu, Ângela. Rua San Román. Rua San Román. Não, mas antes era na rua... Começou na Rua Clarice, Índio do Brasil. Não, ele está defendendo Copacabana. Teve uma época. San Román. Olha o bairrismo. Está defendendo Copacabana. Teve uma época na San Román. Teve uma época. Vamos ver o que os telespectadores estão achando. Tem o Rilmar, ele diz que o Vitor Biglione, Power Trio, com Pescar, Cezanne, elétrico, acústica muito bom, muitos elogios. Tocando Hendrix, Who, Zeppelin, é bom demais, pode rodar. Tem mais mensagem, tem do Jorge Virgínio. A primeira vez que ele viu o Vitor Biglione foi tocando com o João Bosco. Ele ficou impressionado com a técnica e os fraseados dele, daí ele foi atrás e comprou todos os vinis da sua carreira solo. Genial, agora sabendo que ele tem adoração pelo Brasil, passa a admirar mais. Abraços a todos. Ele não sabia nem que você não era brasileiro. Ele achava que você era brasileiro. Adoração, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Não, ele é um brasileiro que gosta do Brasil. E disse que falou mal do Maradona e que o Pelé é melhor que o Maradona. Então agora... Não, falou isso não. Ele não se comprometeu, vamos lá. De bocagem daí, ele dá de prova. Daqui a pouco eu não deixo ele voltar para a Argentina. A canhotinha do Diego era um pouquinho melhor. O conjunto da obra do Pelé era superior. Não, ele conseguiu. Fiz um sensacionalismo aqui. Ele conseguiu as duas coisas, agradar aos irmãos. Vamos lá. Marco de Abreu, parabéns ao tema da Semana Mundial da Amamentação. Existe uma normativa que proíbe a exposição de leite industrializado destinado à primeira infância nas prateleiras da frente do comércio em geral, sendo permitido em prateleiras mais escondidas, parte dentro dos balcões. Isso é a MBCAL, é uma norma brasileira de comercialização de produtos lácteos e tudo ligado à amamentação, bicos, chupetas. E o importante dizer é que nós somos os fiscais. Se eu chegar numa farmácia, os consumidores. Exato, ver uma chupeta pendurada no balcão ali de tentação, nós podemos chamar o gerente, pedir que ele retire e, caso ele não obedeça, fazer uma comunicação avisa do Estado em que a instituição lá vai ser penalizada financeiramente. A gente lê, né? Você, quando compra leite, pode estar escrito lá, esse produto não substitui o leite materno. Crianças devem ser alimentadas com leite materno até a idade de 6 meses. Porque criança, tudo que vê, quer. E vê o a chupeta ali, adulto vai também ficar na chorando. gôndola de pagamento, tudo que ele vê Na quer. verdade, Aonde o adulto, fica, tudo que vê aonde quer. fica a camisinha? Os Na doces, gôndola, todos né? ali. Onde fica a camisinha? Na gôndola. Exatamente. A chupeta na gôndola. A pilha Bicos, e o mamadeiras, fórmulas infantis não podem ter promoção. Isso tudo é passível de denúncia e a norma brasileira é perfeita. Tá. Muito Olha bom. aí, tem Legal Isabel.
Isabel Carvalho, Vera, Bruno, programa muito bom, como sempre. Que bom. Vitor, sua música nos faz viajar, parabéns. Miguel, seu trabalho é maravilhoso. A Radical Chic já era um exemplo de empoderamento feminino marcante. Beijo para todos. Beijo, Ela era Isabel. empoderada, né? Ela por é, isso- né? Por isso que eu, na realidade, não me sinto mais no direito de fazer, porque as mulheres conquistaram definitivamente esse lugar de fala. Eu não tenho mais nada a dizer, entendeu? Ah, mas seria legal uma volta dela hoje, Mas nesses eu tempos. não acho justo, eu acho agora as mulheres... Deixo a Radical para que as mulheres continuem. Tá certo. Ele inventa uma outra, gente. Tem a filha da Radical, que vai ser mais radical ainda. Maria de Lourdes Andrades, em Florianópolis. Florianópolis. Existem muitos grupos de voluntários que levam aos idosos entretenimento. É uma atividade recompensadora para os voluntários. Legal boa isso, iniciativa. né? Tem mais mensagem? Pode rodar? Acho que é a última da Rosânia Cunta. O filho dela teve parto em casa com toda assistência, o melhor de tudo, o apoio do marido, que participou e participa até hoje. A bebê fará 2 meses. Ela aplaudiu os dois com toda essa atitude. Legal. Boa ideia. Bacana. Tem mais Muito uma lindo. mensagem, Flávia? Tem uma Uma pergunta pergunta. da Leila, que ela quer saber se o aleitamento materno previne a criança de adoecer e, se sim, quais doenças ele previne. Sim, hoje nós até dizemos que é como se fosse uma vacina, né? Uma vacina para inúmeras doenças. Nós temos toda a parte imunológica do leite humano, principalmente uma imunoglobulina secretiva, a imunoglobulina GA, e ela atapeta o intestino, atapeta as vias aéreas, mucosas, e protege aí contra as famosas ites, otites, amidalites, gastroenterites, né? E realmente a criança que amamenta, ela adoece menos. E a Aquela- criança que amamenta, ela não precisa beber água, o leite já hidrata? Não, não, só o leite materno já tem a quantidade suficiente de água, mesmo no verão. É perfeito, Viu por cara. que deu certo, Bruno? Aí. Valeu, mãe. Gente, maravilha esse programa. Agradecer a vocês que estão em casa, vocês todos aqui. A gente volta amanhã, quarta-feira, 5 da tarde. Até lá.